Boa noite a todos, graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Salmo 107. Salmo 107 diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Sua benignidade, sua bondade, seu amor. Né? E eu estava vendo essa palavra e eu fui procurando ali. Tem muitos versículos com essa palavra. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Inclusive no Salmo diz, número 136, todos os 26 versículos, vamos dizer assim, tem essa frase: louvai o Senhor porque Ele é bom. Amém? E é isso que a gente veio fazer nessa noite. A gente veio louvar o Senhor. Em Crônicas, 1 Crônicas 16:34 também diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Assim no Salmo 100, 5 diz isso também. No Salmo 118, 1 também diz isso. E refletindo nessa palavra, essa tarde eu estava pensando como a gente é tão condicionado no amar, né? No amor ao próximo. A palavra diz: louvai o Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é infinito, não tem fim. Mas nós colocamos condições para amar as pessoas. Se a pessoa já me fez algum bem, se a pessoa pode me fazer algum bem futuro, ou se a pessoa gosta de mim, se a pessoa me deu um sorriso. Isso é a nossa natureza humana, colocando condições para amar as pessoas. E ontem mesmo, eu estava na mesa com uma pessoa e nós estávamos falando da palavra e eu lembrei e falei para ela, porque ela estava com algumas dúvidas sobre o Evangelho, sobre isso, sobre aquilo, sobre pregar, sobre ministrar, e eu falei para ela daquela frase de Charles Spurgeon, que o evangelismo é um mendigo contando a outro aonde tem pão. E eu falei àquela pessoa: não é porque você está pregando, não é porque você está aprendendo, não é porque você está ouvindo Deus falar, que você é melhor que aquela pessoa que você está falando. Muitas das vezes isso que a gente confunde, por saber alguma coisa, por ter alguma instrução, por ser alguém, por ser reconhecido por algumas pessoas, a gente já passa a achar que é melhor que o nosso próximo. E é aí que a gente se perde no amar. Porque o amor é reconhecer que mesmo tendo a palavra, mesmo estando com a palavra, mesmo estando na vontade de Deus, eu não sou melhor que o próximo, eu não sou melhor que a pessoa que vai estar ouvindo. Porque se eu achar que por conhecer o Evangelho eu sou melhor que alguém, verdadeiramente eu já não conheço o Evangelho. Se eu achar que eu sou melhor que alguém porque eu conheço o Evangelho, verdadeiramente eu ainda não conheço o Evangelho, eu não sei a essência do Evangelho. Amém? A frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi dita por Jesus. Ela não foi dita por mais ninguém. Mais ninguém no céu, na terra, ou debaixo da terra tem autoridade para dizer essa frase. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é o Evangelho. Você olhar para as pessoas, mesmo as mais desenganadas, e dizer: Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar.
Quem sobe no púlpito, quem sobe no altar, quem prega, fala da palavra do Senhor, mas quem decide para onde a sua alma vai não é quem está pregando. Quem decide para onde você vai não é quem está pregando, é você mesmo. Eu sempre gosto de dizer que a gente não pode terceirizar a nossa vida de oração, a gente não pode terceirizar a nossa intimidade com Deus. Isso é único, é de cada um. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós damos início a mais esse culto, Senhor, na sua graça, Pai. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor, por esse tempo, Senhor, por cada irmão aqui, Senhor, reunido, Pai, em nome de Jesus, que possamos dar o nosso melhor culto ao Senhor, que nós possamos dar graças, não por aquilo que o Senhor vai fazer, mas por aquilo que o Senhor já fez, que nós possamos ser gratos, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo aquilo, tudo que o Senhor já nos deu, pela nossa saúde, por cada vida aqui, nós somos gratos ao Senhor e rendemos esse culto a Ti, Pai. Teu Espírito Santo tem liberdade aqui nessa noite. Somente Teu Espírito Santo tem liberdade para falar, para nos ministrar. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar os louvores, a palavra, para falar com cada um aqui nessa noite. E que ninguém saia daqui, Senhor, sem ouvir a Tua voz, sem sentir o Teu toque, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, Senhor, entregamos tudo a Ti e pedimos, Senhor, faz acontecer, desce sobre nós, sobre esta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Esse é o momento que o Senhor fez para nós, amém? Nada foge do controle dele. Nós te adoramos, Pai. Nós entendemos que não há como te adorar sem entender que Tu és soberano sobre nossa vida. E nós entendemos, Pai, a Tua soberania. Nós entendemos que o Senhor está sobre nós. E nós não podemos fazer nada. Oh, Espírito Santo, esteja conosco.
colheita, minha herança. Glória a Deus. Amém? Amém? Agora a parte mais sobrenatural. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Glória a Deus. Amém? Olha para quem está do teu lado e diga: tem coisa boa chegando. Oh, aleluia. Amém? Não, você não entendeu. Olha aí, profetiza com o seu dedo profético aí e diga: tem coisa boa chegando, meu irmão, na tua vida. Aleluia! Chega de deserto, agora é o nome de você receber. Amém? Esses frutos. Amém.
importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, Muda, Senhor. Muda, te Jesus. adorarei. Muda, Pai. Muda, muda, Estás aqui, operando milagres. Oh, Senhor. Te adorarei, Pai. te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu
caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. É quem nós servimos. Um Deus tremendo, um Deus que não falha, um Deus que não mente, um Deus que não engana. É quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Enxuga as lágrimas, Restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. aplauda ele, dê um toque. Ele é todo poderoso, amém? Glória a Jesus. Amém? Nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você e diga: você não serve a qualquer Deus. Diga: você serve um Deus de milagre, um Deus de promessa. Amém? E o nosso Deus, ele não é um político. Ele não é alguém que fala e não cumpre. Você entende? Não que os políticos, tem alguns que falam e cumprem, né? Mas eu estou falando numa linguagem onde é generalizada, onde nós conhecemos. Nós temos alguém que fala e que cumpre. Amém? Amém? Não importa o tempo. Às vezes nós achamos que Deus não está cumprindo, porque nós acabamos entendendo que tem que ser no nosso tempo. Mas não é assim que funciona. Amém? Deuteronômio, capítulo de número 28, verso 1. Vamos ler lá. Deuteronômio 28, o verso de número 1 em diante. Você já conhece, mas eu amo esse texto. Vamos ver. E será que se, olha a professora está perto de você, se ouvir, né? Se eu ouvir, porque às vezes a gente está escutando, mas não está ouvindo, você entende? Nós escutamos muita coisa nós escutamos, né? Nós temos um ouvido às vezes aberto para escutar qualquer coisa, mas não estamos ouvindo, você entende? Às vezes a gente chama um filho, chama uma pessoa, né? E a pessoa faz de conta que não te escuta, você entende? Não é porque ela não está te escutando, é porque ela não quer atender. Então às vezes nós também fazemos a mesma coisa com Deus. Deus, ele fala, mas a gente só escuta o que a gente quer, não é? Então aqui diz: se eu ouvir. Então não é só se eu escutar. Se eu ouvir a voz do Senhor meu Deus, tendo cuidado de guardar. Então eu preciso ter cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Deus, ele é um Deus que manda. Olha para a pessoa que está perto de você: manda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu tenho juízo, eu vou obedecer, não é? Então Deus, ele é um Deus que manda, ele tem mandamentos, porque é ele quem reina, é ele quem governa. Então quando eu entendo que existe um rei, e ele é o Todo-Poderoso, ele que manda, dele que vem toda a vitória, dele que vem toda a bênção, dele que vem toda a proteção, dele que vem toda a provisão, eu guardo o que ele falou. Você entende? Quando você considera alguém muito importante, né? Você vai, por exemplo, num departamento público e você precisa fazer alguma coisa muito importante, a pessoa vai dar lá uma lista de coisas que você tem que fazer, para que você possa, então, obter aquilo que você foi buscar. Então você vai ter o cuidado de ler toda aquela lista e fazer cada uma daquelas coisas. Você vai no médico, né? Ele vai pedir o exame A, o exame B, o exame C, vai pedir o remédio disso. Você vai olhar lá com cuidado, se você considera importante o que aquele médico disse, e
e você vai fazer tudo certinho. E aí o que acontece? Você vai conseguir levar para ele vai conseguir te dar uma resposta de tudo. E aqui também Deus, ele diz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará. Deus, ele não quer só me abençoar, ele também quer me exaltar. Olha para a pessoa que está perto de você. Deus quer mostrar você. Deus quer exaltar você. Amém? Deus quer mostrar você, dizer, olha, esse aqui é meu filho, eu quero exaltar, ele faz parte da minha equipe, ele faz parte aqui do reino, né? Ele é alguém que é um príncipe, ele é alguém que é um principal, né? Então, será que sim? Mas para isso eu preciso ouvir. E não é ouvir e escutar, amém? Aqui todo mundo está escutando, mas quem vai sair daqui praticando é aquele que vai ser exaltado, amém? Então, para mim ser exaltada sobre a terra, ou seja, ter o melhor dessa terra, ser exaltada é isso, é receber o melhor que a terra pode me produzir, né? Para mim ser exaltada, eu preciso primeiro ter prazer nos mandamentos, ouvir, guardar, amém? Que ele fala, e o 2 fala assim, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, quando você anda atrás de Deus, a bênção anda atrás de você. Quando você anda atrás da bênção, nem sempre você vai alcançar ela, né? Mas quando você anda atrás de Deus, a bênção é quem te alcança. Amém? Isso é tão legal, né? Tão importante. Essa semana eu estava pensando, eu, graças a Deus, no final de mês, né? Tinha conseguido pagar todas as contas, mas tinha uma prestação bem alta. E nós aqui na igreja estamos pagando, que é do telhado, né? Daquele empréstimo que a gente pegou. E que nós levamos um golpe, né? Grande. E eu disse, Deus, que coisa. Eu sei que o Senhor vai pagar, eu sei que é o Senhor quem vai sustentar. Mas a minha conta ficou negativa lá, a conta da igreja ficou negativa um dia. Eu falei, Deus, não tem de onde tirar. Não sei de onde, mas eu sei que o Senhor vai prover. Né? E aí tinha uma pessoa que nós tínhamos orado junto lá em fevereiro, né? Ele falou, olha, apóstolo, eu quero fazer um voto com Deus, tem um dinheiro para sair. Se esse dinheiro sair, o patrão negou, mas se ele soltar esse dinheiro, nós vamos então fazer um voto de dar 30% desse valor para a igreja. Eu falei, vamos orar. A gente orou junto, né? E daí quando a gente orou ali, Deus então, nesse dia que eu estava orando, eu disse, Deus, olha, contigo, Senhor, sustente esse valor aí, porque eu não tenho de onde tirar, eu não sei nem de onde vou tirar. De repente cai lá o depósito, né, a pessoa dizendo, olha, saiu aquele dinheiro, justo naquele dia. Então não é o dinheiro, mas é naquele dia sair aquele dinheiro, né? Aí a gente tinha ali a taxa de lixo para pagar de alguns meses, porque a gente se mudou de lá, então eu estava pagando a de lá, e não é mais de lá, é daqui, né? Dessa daqui estava atrasada. E daí eu falei, e tinha o IPTU também, que nós pagávamos de lá, e não é mais de lá, né? Daqui agora que é o terreno, né? Eu falei, Deus, tem mais isso e mais isso. Ainda tinha colocado junto com o papai. E o valor que entrou, exatamente esse valor. Então o nosso Deus, ele nos exalta, o nosso Deus cumpre promessa, o nosso Deus é um Deus de milagre, o nosso Deus é quem faz as coisas acontecer. Não sou eu, não sou você. Eu e você fazemos o quê? Ouvimos a voz de Deus, andamos atrás de Deus, você entende? E a bênção corre atrás de nós e ela chega a nos alcançar. Dizer, cheguei, ó, pode resolver aqui. Cheguei, pode resolver aquilo ali. Cheguei, pode resolver aquilo lá. Então é assim que Deus trabalha. Amém? Deus, ele é um Deus de milagre, um Deus de promessa, um Deus que faz as coisas acontecerem. Olha para a pessoa que está perto de você. Você não serve a qualquer Deus. Você serve um Deus que manda. Ele não manda só mandamentos. Ele manda eu obedecer para ele poder me abençoar. Amém? E o que ele quer me abençoar? Com o melhor. Olha para a pessoa que está perto de você. Com o melhor. A Bíblia conta a história de Abraão, né? Abraão, ele tinha um sonho, o sonho dele era ser pai, ter um filho, e ele sonhou com isso. Deus falou, sai da tua terra. Deus deu uma ordem, deu um mandamento para ele ali, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai lá para um lugar que eu vou te mostrar. E ele saiu, ele obedeceu, ele não só escutou, ele ouviu a Deus, você entende? Ele sai, imagine sair da sua casa, de onde ele construiu o seu império, de onde ele tinha um lugar seguro, e para um lugar que ele nem sabia onde ele deveria ir. Ele tinha que colocar 100% da confiança dele em Deus, mas ele faz isso. A promessa não aconteceu de repente.
não foi da noite para o dia, não foi nos primeiros meses, não foi no primeiro ano, não foi em 5 anos, em 10 anos, foram 25 anos para acontecer. Demorou, você entende? Não foi de repente, mas nesse processo ele foi conhecendo mais a Deus, ele foi conseguindo abençoar outras pessoas, ele foi conseguindo receber mais, a fé dele foi crescente e ele se tornou um pai na fé. Você entende? Alguém que hoje creu, ele olhou, Deus disse, olha, você tem um sonho de ter um filho, mas eu tenho um sonho de ter muitos filhos. Amém? Deus tinha um já, né? Deus tinha só um, né? O primogênito. Hoje não, hoje Deus, hoje nós temos hoje nós somos muitos, né? E ele é o nosso irmão mais velho. Aquele que era só um, né? Hoje se tornou o nosso irmão mais velho. Então Deus, ele disse, olha, eu tenho um desejo de ter muitos filhos. Abraão olha para as estrelas do céu, né? Olha para as areias do mar, e assim será a tua descendência. Alguém que crê, alguém que escuta, né? Tem uma bênção da multiplicação, e Deus quer fazer isso. Mas, nesse período ali de processo, Deus então abençoou ele 25 anos depois, e quando o menino já tinha 9 anos, mais ou menos, Deus pede o menino de sacrifício, né? E Abraão então foi lá e levou no monte. Ele não só ouviu, ele de fato escutou. Você entende? Né? Imagine você trabalhar tanto para poder ter uma bênção, né? Eu estava ouvindo essa música e fala, né? Eu vim sacrificar, né? Aquilo que eu vim buscar, né? E pensando, nossa, a gente não tem noção do que a gente canta, a gente não tem noção. É sacrificar aquilo que eu vim buscar. Porque você vem em Deus, porque você sabe que Deus, ele tem muita coisa para fazer, só ele pode fazer o impossível. Mas você pegar aquilo ali, sacrificar e dizer, Deus, eu não quero mais nada, eu só quero o Senhor, não é para qualquer pessoa, né? E Abraão então pega aquilo ali que ele levou 25 anos para ter, mais 9 anos criando, educando, e ele então leva naquele monte, e quando eles estão subindo, o filho pergunta, pai, está aqui um cutelo, né? Está aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? E ele diz, Deus proverá. Ele cria tanto em Deus que ele acreditava que Deus ia prover. E exatamente como ele acreditava, Deus veio na vida dele. É assim como você acredita que Deus vai vir. Amém? Eu acreditei que Deus ia pagar aquela conta. Eu acreditei que Deus ia fazer aquilo. E Deus veio exatamente como eu queria. Como você crê que Deus vai vir. Amém? Da forma como você acredita que Deus vai fazer. Ele diz, Deus proverá meu filho. E aí quando ele sobe, né, ele está ali tudo pronto para o sacrifício. Quando ele levanta a faca, o cutelo ali, né, ele vai matar ali a criança. E daí então uma voz brada, né, e diz, eis aí, né, o cordeiro para o holocausto, né? Uma provisão. E ele dá o nome de Jeová Jireh, o Deus da provisão. Amém? Então, esse nosso pai na fé, que é Abraão, alguém que creu e continuou crendo, né? Ele acreditou em mim, ele viu eu e você nas areias lá ele viu os judeus, né? Nas areias do mar, e ele viu nós, né? O povo gentil nas estrelas lá do céu. Quando ele olhou, quando Deus mostrou, ele enxergou a gente aqui. Amém? Ele acreditou que nós iríamos existir. E hoje estamos aqui como filhos de Abraão. Amém? Então você, filho de Abraão, eu, filha de Abraão, porque alguém não só escutou, mas decidiu ouvir, crer. Amém? E guardar no coração aquilo que Deus falava. Então, de acordo com a sua fé, eu fiquei pensando, né? Eu sempre falo disso. Eu fico pensando nisso, assim, no Isaac, né? Ali sendo amarrado, né, sendo colocado como um sacrifício, ele vendo o pai sempre sacrificar as ovelhas, ele sabia que o pai matava ali as ovelhas no sacrifício, e ele sendo amarrado, o pai levantando a faca ali, né, na minha imaginação, eu penso assim, levantando a faca para matar ali o Isaac. Eu não sei se eu deixaria nem me amarrar, né, eu acho que eu já ia gritar, mãe Sara, olha meu pai, eles e fugia dali, né? Eu faria um escândalo. Mas o Isaac não fez nada disso. Ele ficou quietinho. Ele é uma simbologia de Jesus ali, né? Ele ficou quietinho ali naquele sacrifício. Por que ele ficou assim tão quieto, né? Eu sempre ficava questionando. Mas porque como o pai acreditava em Deus, também o filho acreditava no pai. Você entende? Ele confiava no pai, tanto quanto o pai confiava em Deus. Então, tanto que você confia em Deus, é o tanto que as pessoas confiarão em você também. Amém? Então as pessoas também darão crédito para você, porque você também dá crédito para Deus. E assim os milagres vão acontecendo de acordo com a nossa crença, de acordo com a nossa fé. Amém? Então Deus quer fazer um milagre na minha vida hoje.
Deus quer fazer um milagre na sua vida hoje. Quantos creem que Deus pode fazer um milagre na sua vida aqui agora? Amém? Deus quer fazer também milagres financeiros na sua vida. Mas para isso eu preciso crer e sacrificar. Amém? Ali como o Abraão sacrificou, né? Não o Isaac agora, mas a provisão que veio, ele não deixou de sacrificar, né? Então assim também eu devo sacrificar. Amém? Olha para a pessoa que está perto de você. Você precisa ser um homem e uma mulher de dízimos e ofertas. Você entende? Se eu não sacrifico dinheiro, eu não vou ter dinheiro. Não é assim, né? A gente acha assim, como assim? Se você trabalhar, você vai ter dinheiro do suor do teu rosto. Amém? Todo aquele que trabalha também ganha, também prospera. Por quê? Porque é um princípio. Trabalhou. Você entende? Suor do rosto. Mas Deus não quer que você tenha só do suor do seu rosto. Deus quer fazer com que você flua. Deus não quer um escravo do trabalho. Você entende? Deus não quer um escravo do trabalho. Deus quer alguém que creia nele e ele sustenta. Amém? Então ele vai te dar trabalho, portas abertas para você trabalhar, você receber, mas você tem tempo para adorar ele. Amém? O povo lá do Egito não tinha tempo para adorar o Senhor. Eles trabalhavam para o faraó, eles eram escravos lá no Egito. E eles queriam ser libertos para poder ir adorar o Senhor. Eles queriam dias para cultuar, eles queriam dias para estarem na presença de Deus, para adorar, para fazer célula, para fazer qualquer coisa. E eles não tinham tempo, porque eles só tinham que trabalhar. E tudo isso é muito cansativo. E Deus ele não quer que você ganhe só disso, porque isso foi um castigo que foi dado para o homem. Deus quer que você trabalhe, mas que você flua em prosperidade. Amém? E para isso eu preciso ouvir a Deus, não só escutar Deus. Amém? Então que você não seja só um escutante, né? Não sei se existe essa palavra, mas que você seja um ouvinte, né? Um praticante daquilo que Deus tem nos ensinado. Para que você não se torne um escravo de mamon, um escravo, né, do trabalho. Você entende? Mas para que você possa ser alguém que seja abençoado. Você trabalhe, tenha portas abertas, tenha o seu sustento e prospere naquelas 8 horas, tanto quanto se você trabalhasse 20. Amém? Então Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Amém. Nós podemos agora ofertar, dizimar, traga o seu dízimo, sua oferta, e nós estaremos orando pela sua vida financeira em seguida, em nome de Jesus. Amém. A nossa semente, Senhor, que levela toda uma massa. Nós pedimos a multiplicação de cada semente que foi colocada nesse altar, de uma forma poderosa, Senhor. Aqueles que também colocaram em cartão, em Pix, Senhor, eu não sei de onde vieram as sementes e como vieram, mas todas elas sejam tremendamente abençoadas. O teu filho prospere de forma poderosa. E assim como Abraão teve Jeová Jireh na sua vida, o Deus da provisão, assim o Deus da provisão se manifeste na vida da tua igreja de uma forma poderosa. Eles saiam daqui hoje, Senhor, com um milagre financeiro, porque esse é o nosso Deus, que faz um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que fala e um Deus que cumpre. Ajuda, Senhor, cada um de nós, Senhor, a não só sermos aqueles que escutam a tua palavra, mas ser aqueles que ouvem e têm prazer nos seus mandamentos, Senhor, para que a bênção possa correr atrás do teu filho, da tua filha, alcançar eles, Senhor, e ali eles possam ter êxito e serem exaltados sobre a terra de forma poderosa, Senhor, aqueles que se
sobressai acima dos problemas, das dificuldades, de todas as situações financeiras. Abençoa o teu povo, Senhor, com poder, com grande graça, Senhor. Faz eles fluírem, Senhor, em prosperidade. E traz a provisão que cada um precisa. Como diz a tua palavra, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Então, Deus, vem suprindo as necessidades de cada um dos teus filhos. Tu sabe aquilo que eles precisam pagar, aquilo que eles precisam comprar, aquilo que eles precisam, Senhor, ter, Jesus. Tu sabe de toda a condição de cada um deles. E nós pedimos que o Senhor, meu Deus, abençoe eles de forma poderosa, abrindo as janelas do céu, derramando aquelas bênçãos sem medida, recalcada, sacudida, a transbordante dentro sobre o colo de cada um deles, e eles sejam abençoados e enriquecidos em tudo. Tenham semente para semear e pão para comer, de uma forma poderosa, no nome de Jesus. Amém? Amém? Estenda a mão para lá. Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor também os projetos de vida, Senhor. Meu Deus, estão ali, Senhor, os nossos planos, mas nós pedimos a bênção do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, vem com a tua bênção, Senhor, de uma forma poderosa. Os impossíveis tornem-se possíveis nas tuas mãos, e o Senhor faça jus ao teu nome, para que o teu filho possa testemunhar, Senhor, cada uma desses planos que eles têm colocado diante do Senhor. Meu Deus, faz o milagre acontecer de forma poderosa. Tu és o Deus que realiza, que satisfaz desejos do nosso coração, Senhor. Então vem satisfazendo de uma forma poderosa, Senhor. A tua palavra fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia o sentinela, Senhor. É em vão tudo que nós fazemos, se não tiver as tuas mãos estendidas ali. Então nós clamamos para que o Senhor venha estender, que os teus filhos possam contemplar, Senhor, meu Deus, a beleza, mais ainda, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graças e paz. Amém. Está todo mundo aqui? Pode montar do seu lado. Você está aqui, irmão? Tem certeza? Jantou antes de vir? Está abastecido? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo. Em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19 a seguir. A Bíblia diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza ou inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tirar por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Uma pergunta. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Em parte fostes feito espetáculo com vitupérios e tribulações. Em parte foste participante com os que assim foram também tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Verso 35, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, vírgula, olhe para quem está do seu lado e diga assim: você precisa de paciência. Ah, você é, olha só. Necessitais de paciência para que, vírgula, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, ou se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, por estarmos na tua casa, estarmos na igreja, orando, cultuando o teu nome, pelo privilégio que temos, Senhor, de manifestar o corpo de Cristo através do culto, através da adoração, através dessa oportunidade que temos, Senhor, como igreja. Eu quero pedir, Espírito Santo, mais uma vez, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Que o Senhor ministre ao nosso coração. Divide alma e espírito, juntas e medulas, como diz a tua palavra. E nos leva, Senhor, à pureza pelo teu Santo Espírito, no servir, no buscar a tua face, a tua presença, na entrega, no culto, na volta para o Senhor, que temos a oportunidade de fazer isso todos os dias. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fluir neste lugar, para falar conosco, para glorificar a Cristo, em nome de Jesus. Damos o louvor, cremos que o Senhor fará muito mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Esse capítulo de Hebreus, ele é um pouquinho pesado, né? Porque já começa falando que nós devemos ter esse cuidado na questão da salvação. A salvação, ela é de graça. Pela graça, mas custa tudo. Sabia disso? Mas não é de graça, sim, é de graça. Mas na medida que você vai caminhando com Jesus, você vai entendendo um pouquinho aquilo que significa a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, irmãos, ela é diferente da nossa vontade. Nós temos uma vontade particular, nossa.
E não é pecado a gente ter vontade, a gente ter sonhos, a gente ter propósitos, a gente saber para onde a gente está indo. E a gente conduzir, digamos, esses passos com sabedoria, orando, buscando ao Senhor. Mas a gente precisa entender aqui algumas coisas que o capítulo de número 10, ele nos ensina. Eu não vou, eu sei que não é perder tempo, mas eu não vou me deter falando nessa questão de você entender e de repente você deixar de entender e isso não lhe dá mais acesso à graça. Porque a graça de Deus é acessível em qualquer tempo, em qualquer cultura, em qualquer época. Graça, ela se manifesta quando existe arrependimento. Sem arrependimento, a gente nem precisa da graça, porque nós vamos estar separados da bondade e misericórdia do Senhor. Tudo que Deus faz na vida de um cristão, Ele faz pelo meio do arrependimento. O caminho do arrependimento que gera essa intimidade no relacionamento da gente com Deus, quando nós decidimos olhar para a cruz, olhar para Jesus e viver uma vida de oração, uma vida de entrega. Então, teve uma época assim, que eu vivia assim, muito frustrado, porque eu achava que todo mundo tinha que crer da mesma forma que eu creio, pensar da mesma forma que eu penso, entender da mesma forma que eu entendo. Mas isso não é possível porque nós somos seres pensantes. E nós temos acesso a muita informação, não pouco. Eu estou prestando atenção da natureza. Tá? Estou de olho na natureza porque a natureza também aponta para a volta de Cristo. Jesus disse que haveriam sinais na natureza que iriam deixar a gente alerta, que iriam indicar que Jesus estava, ou quer dizer, está voltando. Ele não está, ele está voltando. Só que nós temos essa dificuldade de entender o que significa a graça de Deus na vida da gente quando a gente não pratica a graça, quando a gente não pratica arrependimento. Arrependimento, irmãos, é quando nós retornamos o nosso coração para Deus. Então, como eu falei ainda há pouco, algumas pessoas elas não vão entender isso com uma totalidade. Elas vão entender de acordo com como ouviram, e às vezes ouviram errado. Eu costumo falar que se você for na internet é contradição para tudo. Para vir na igreja, para orar, para ler a Bíblia, para você estudar a palavra, para você ser fiel a Deus. Existe um padrão de fidelidade muito fraco. Quando se fala a respeito de fidelidade, na nossa mente vem a ideia de que vir ao culto já é uma manifestação que estamos sendo fiéis. Mas fidelidade é muito mais do que isso, porque fidelidade lida com o coração da gente. O quanto nós estamos entregues ao altar do Senhor e o quanto nós nos arrependemos e voltamos para Deus quando erramos. Eu gosto do encontro com Deus, o quanto com Deus nos ensina que a gente não pode pecar e pedir perdão por atacado se a gente peca no varejo, Pecado tem nome. E quando nós pecamos, todo pecado vai de alguma forma nos separar da graça de Deus. Por isso eu preciso do arrependimento para voltar. Como somos humanos e nós pecamos por causa da natureza que temos, nós precisamos ter essa consciência de arrependimento. Porque o que nos restaura diante de Deus é o arrependimento, não é as nossas obras. Mas eu dei um pratinho de comida para uma pessoa, você fez uma obra boa, ajudou alguém. Mas isso não é sinônimo de salvação. É como vir à igreja. Vir na igreja também não é sinônimo de salvação. Você tem que ter um encontro com Jesus, um encontro com Deus, ao ponto de você entender que para estar perto dele, você precisa viver em todo o tempo se limpando, que é se arrependendo. Quando eu não me arrependo, eu me sujo. O que é mais fácil? Você andar se limpando ou você, por exemplo, assim, vamos usar, eu gosto disso assim, essa ideia ela chama bastante a minha atenção. O que é melhor? Você se sujar e se limpar ou você tomar um banho? Durante uma semana, você só se suja e se limpa ou você toma banho todos os dias?
quando você toma banho, você se limpa literalmente, você fica cheirosinho, perfumado, se você só se suja e se limpa, o próprio corpo humano, ele vai produzir um mau odor. É como no verão, se você soa e você não toma um banho, irmão, misericórdia. Né? Porque não é fácil, né? Pergunta para quem está do seu lado, irmão, dá uma cheiradinha. Vamos confirmar a bênção, né? Dá uma cheiradinha aí, irmão. Então, quando a palavra de Deus fala de santificação, está falando de a gente se limpar. De a gente se limpar daquilo que é o pecado, que é uma coisa que acontece na vida da gente sempre. Você não fica irritado? Pergunta para quem está só, você fica irritado? Antes de vir para o culto, você ficou irritado? Aí você chega no culto e diz assim, meio que culto pesado. É porque você trouxe a sua irritação com você para o culto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender e pedir para Deus me limpar. Porque o que me limpa é o sangue de Jesus. Esse escritor da carta aos Hebreus, a Bíblia não fala o nome, supõe-se ser Paulo, outros dizem que é outro dos discípulos que escreveram, mas aqui tem um texto que eu gostaria de ler com você, eu gostaria que você refletisse depois sobre esse texto, que é o versículo de número 26. Eu já vou lhe explicar aqui o versículo 28, que é para as pessoas não pensam no 26, porque quebram esse texto usando o 28, achando que o escritor está falando somente da lei. Verso 26, por quê? Se pecarmos voluntariamente, vírgula, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, vírgula, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Verso 27, mas uma certa expectação horrível de juízo, vírgula, de fogo, vírgula de novo, que há de devorar os adversários. Fala da prática do pecado, nós nos tornamos inimigos. Aí o verso 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto mais castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Uma pergunta, está aqui um pouco de graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Aí o verso 31 diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui dá para criar uma pregação fatalista, né? Dá para pegar isso aqui e dizer que a gente vai para o inferno porque a gente deu um espirro e não saiu idófilo. Né? Eu estou brincando, estou usando uma alusão para que você entenda mais ou menos o que eu quero dizer. Primeiro, todos nós temos fraquezas. Todos nós temos pecados. Todos nós temos falhas. O texto fala, queridos, que nós não valorizarmos o sangue de Jesus e não valorizarmos o Espírito Santo. O sangue de Jesus não é um amuleto que você, quando está em alguma dificuldade, você diz que o diabo vem contra você, você diz, sangue de Jesus tem poder. Não é um amuleto o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica, ele nos torna puros diante de Deus. Quando você pede perdão a Deus pelos seus pecados e pede, Senhor, me cobre com o teu sangue, quando Deus olha para você, ele não vê você pelo nome, ele vê você através do sangue. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus representa, quando Deus olha para você e você pratica o arrependimento,
e se limpa no sangue de Jesus, Deus olha para você e Ele não vê a Suzy, Ele não vê o Alex, a Bárbara, não vê a Ananda, o Cássio, o Lázaro, o Renan. Ele não nos vê como pessoas, Ele nos vê através do sangue. É por isso que existe um problema quando a gente não tem essa convicção de pecado. A gente não dá valor àquilo que Jesus fez na cruz. É mais ou menos isso. O escritor aos Hebreus está falando em não dar valor à crucificação de Cristo. Mas ele continua falando, ele fala a respeito de nós nos firmar, ter os passos firmes, nós congregarmos, nós termos o nosso coração em aliança com o Senhor. Mas o finalzinho, irmãos, deste capítulo é o que chama a minha atenção. Eu quero ler. Deixa a Bíblia aberta no seu colo aí. Fica a Bíblia aberta no seu colo. Verso 35. Não rejeiteis a vossa confiança, que tem um grande e avultado, volumoso galardão, porque necessitais de paciência. Agora, bota a mão aqui, segura aqui. E vamos lá em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, Evangelho da Graça, carta aos Romanos, capítulo de número 5, e o verso de número 3. Romanos 5 e 3. O texto diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perturbação. O que a tribulação produz? Paciência. A minha versão diz paciência. Você sabe que tem pessoas que elas têm dificuldade em se relacionar com as outras porque elas querem evitar problemas? Ah, não, eu não vou me envolver muito, porque se eu me envolver, eu vou me incomodar. Você sabe, de certa forma é uma verdade isso, porque onde tiver pessoa tem problema. Quantas pessoas há na sua casa? Até quando tem só dois e não dá problema. Imagina se tiver 3, 4, 5. E o texto está falando da casa de Deus. Quantas famílias temos aqui? A gente não pode pensar, né, que todo mundo vai olhar para nós e dizer que a gente é a família Doriana, né? Não temos problema nenhum, somos perfeitos. Nós não brigamos, apóstolo, nós somos quase irmãos. Você tem problema em casa, pastor? Bastante. Tu e a apóstola de vez em quando se estranham de vez em quando? Não, a Suzy é um doce. Ela é um doce e eu sou o outro. Não é? Então pense nisso, no que o texto está falando. Eu preciso de perseverança. Perseverança é a arte de suportar ofensa. E como nós somos treinados na perseverança? É enfrentando problemas. Ah, mas a gente não vence se a gente perseverar assim. O texto diz de Hebreus, marcou lá? Não, deixa eu ler aqui. Não terminei. No finalzinho, sabendo que a tribulação produz a paciência. Verso 4. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado
em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí continua aqui, Romanos é muito rico. Aconselho você a estudar Romanos. Mas eu queria ficar aqui no versículo 3 e 4. Aqui está a chave do negócio. E não somente isto, mas nos gloriamos nas tribulações. Você já viu alguém feliz porque está atribulado? Você já se olhou no espelho quando você está atribulado? Tem gente que é bonito, né? Que consegue disfarçar bem. Mas, irmãos, é difícil a gente conseguir esconder quando a gente está atribulado. Quando a gente está preocupado com alguma coisa. Quando a gente está fazendo alguma coisa e não está dando certo, está batendo na trave. Aquilo ali nos oprime. Eu vou dar um testemunho aqui, por exemplo. Eu estou com tudo certo para ir para o Rio Grande do Sul. Aí eu não vou para o Rio Grande do Sul porque chove uma semana e dá enchente. Aí para de chover, o rio baixa. Aí quando eu me preparo para ir, começa a chover de novo e enche o rio de novo. Aí estou nisso já umas 3 semanas. E teve um dia que eu fiquei doido, assim, fiquei cuspindo, falando, com Deus, eu vou fazer uma obra, Deus. Dá uma aliviada lá em cima, Senhor. Pelo menos para mim chegar lá, depois de chegar lá, pode debulhar, que eu já estou lá mesmo. E o bispo, toda vez o bispo diz assim, não dá, porque vai chover. Aí já sabe. Qual é o propósito disso? Gerar em mim perseverança. Toda tribulação tem um propósito. E se você está sem tribulação, você tem que orar, Deus me dá uma tribulação para me ter paciência. Tem coragem, olha para a mulher que está do seu lado aí. Você que está do lado da esposa diz assim, vamos orar para ter uma tribulação. Não. Qual é a nossa resposta? Está amarrado. Entendeu? Mas passar a tribulação e vencer a tribulação através de Cristo é a proposta do reino de Deus para gerar em nós uma fé genuína e gerar em nós um Cristo ressurreto. Eu coloquei lá no meu WhatsApp lá um negócio assim, seja cristão de verdade, não cristão de plástico. Aí um irmão de lá, do outro lado lá, me chamou e disse assim, o que é um cristão de plástico? Eu digo assim, olha, eu não sei, eu ouvi o Antônio Cirilo falar isso. Ele disse que ele queria ser um adorador de verdade e não um adorador de plástico. Depois eu fiquei juntando as coisas, né? As irmãs, assim, você ainda tem boneca de plástico em casa, assim, da sua filha, claro. Então, um boneco de plástico não tem reações. Em outras palavras, um cristão de plástico não pratica arrependimento. Ah, mas eu não acho isso que é tão pecado, né? Quando eu dou uma murmurada, que eu não estou bem, que eu tento assim, às vezes me dá um negócio, né? Que eu quero ministrar na vida do meu vizinho, uma oração forte. Ou então você está lá no seu trabalho, o seu patrão está naquela semana que ele está endemoniado. Aí ele olha para você e parece assim que é o capeta mesmo ele, e começa a te perseguir. Aí você diz assim, ah não, vou orar para trocar de trabalho, porque eu não mereço isso, porque eu sou filho do papai. A luta tem um propósito. Gerar em nós paciência. E a paciência vai nos aperfeiçoar para a esperança. Semana passada eu falei a respeito de Hebreus capítulo 11, a respeito de fé. É mais ou menos isso, por isso que isso aqui é o contexto, é o capítulo de antes. E o capítulo 11, então, é preparado para falar a respeito de fé, mas aqui fala da guerra espiritual que nós temos para crer. Porque qual é o nosso posicionamento? A gente vai para a luta, a gente ou nós desistimos, ou nós corremos. E nós diz para Deus, Deus, eu volto depois. Está difícil esse negócio, eu volto depois. Então, Senhor, por favor, prepare aquelas águas verdes, aqueles
pastos verdejantes, aquelas águas tranquilas, por amor do teu nome. A gente pega um versículo que não tem nada a ver com isso e a gente apresenta a Deus falando: Senhor, a tua palavra diz, está escrito. E a gente acha que isso vai aliviar o momento. Toda luta tem início, meio e fim. Aonde você está na sua? Início, meio e fim. Eu vou orar no final do culto para quem não quer ter mais luta. Eu vou orar para Deus matar você. Quantos querem não ter mais lutas? Não, está amarrado, repreendido, eu não quero morrer. Nós só vamos deixar de ter problemas quando nós partirmos para a eternidade. Isso, irmãos, quem está falando é a Bíblia. Mas não é bem assim que é interpretado. Qual é a sua forma de interpretar isso aqui? Você lembra que quando os fariseus se apresentaram para Jesus e tentaram dar um sentido a um texto, a um assunto que Jesus pregava, querendo distorcer aquilo que Jesus falava, Jesus perguntou para aquele jovem rico: como tu entendes a lei? Porque ele disse: não, eu pratico tudo, eu faço tudo certinho, desde que eu nasci, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas faltava alguma coisa para ele, no coração. É isso que falta no nosso coração, que nós precisamos ser tratados. Às vezes é um medo, ou uma insegurança, às vezes um problema de relacionamento com alguém, às vezes um problema no meio da família. Deus usa esses problemas para gerar uma fé de verdade no nosso coração. Aleluia. Porque não é só falar eu creio, irmãos. Falar eu creio, todo mundo fala. Quantos creem? Todo mundo crê. Agora, você crê e fica ou crê e corre? As esposas aí, quando o marido está bravo, você crê e fica ou crê e corre? Não, meu marido é um doce, Doriano. Não, minha mulher, ela é o bálsamo da minha vida, Doriano. Sabe por quê? Porque todo mundo, todos nós, temos uma personalidade que precisa ser tratada pelo Espírito Santo. E se nós não praticarmos o arrependimento discernindo quem somos do lado de dentro, não vamos experimentar uma experiência de salvação no lado de dentro. Vamos ser teóricos. Não, eu sei que eu vou para o céu porque eu ouvi a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que é assim. Porém, você luta contra a sua carne, você luta contra as suas vontades, você tem esses conflitos dentro de você, porque a sua luta não é contra pessoas que têm carne e osso. A sua guerra é uma guerra espiritual. Se você é um cristão de verdade, você tem um inimigo, confesso. Vamos olhar para a palavra, irmãos. É Efésios capítulo 6. Vamos junto lá. Volta um pouquinho, Colossenses, Filipenses, Efésios, capítulo 6, verso de número 10. O texto diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do vizinho. Verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí o 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 13, novamente. Portanto, tomai. Como você toma a armadura? Tomar alguma coisa é você pegar. Como a armadura
do espírito, a armadura espiritual, não é algo físico, é algo também espiritual, você tem que tomar isso como uma prática. Quando fala em capacete da salvação, fala você proteger a sua mente, proteger a sua fé, proteger aquilo que você crê. Ah, eu creio de um jeito numa semana, mas na outra semana eu tomo um suco de graça, assim, com aquela graça meia hipergraça, e aquela graça que não precisa amar, não precisa perdoar, não precisa orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa jejuar, não precisa fazer nada do que Deus manda fazer, porque nós estamos na graça. Isso não é graça, isso é desgraça. Eu estou em guerra em todo tempo. Meu inimigo é um ser espiritual que me ataca. E o diabo usa quem, irmãos? Ele usa aqueles crentes que usam fraudulento, que não amadureceram na fé. Aí às vezes pode acontecer você amadurecer na fé e alguém na sua casa não amadurecer como você. Aí o que acontece? Quem não é uma pessoa esclarecida como você, vai ter acesso no mundo espiritual, uma porta aberta para que o inimigo entre e possa de alguma forma usar esta pessoa para lhe agredir. Não é a vontade de Deus essa. Mas tudo não está ligado ainda é bom, a Bíblia diz que um dia nós chegaremos todos à unidade da fé, nós vamos crer todos da mesma forma, mas nós hoje não cremos assim. Hoje é tudo desnivelado, eu creio desse jeito, eu creio do outro jeito, eu creio que orar ajoelhado é mais poderoso do que orar em pé, eu creio que se eu orar de calça comprida, ou Deus vai ficar de pé, e se eu orar de bermuda, Deus vai sentar e vai fazer. E vai ignorar a minha oração. Então tem muita coisa que não tem nada a ver com a palavra, nada a ver com Jesus, nada a ver com a verdade, nada a ver com o reino de Deus. Então o que eu tenho que prestar atenção? É que Deus está trabalhando em mim através de pessoas. Deus está trabalhando em mim através das minhas batalhas. Deus está trabalhando em mim através das minhas lutas. Porém, nas lutas eu preciso permanecer firme. Estar firme diante de Deus é estar de pé. Não é dormindo. Não é sem estar cuidando, prestando atenção. Opa, o que está acontecendo? Eu estou olhando para a natureza. Eu vejo esses programas no YouTube a respeito de El Niño, de o que está acontecendo no mundo, superaquecimento. Eu sei que isso tudo está na Bíblia, irmãos, mas isso tudo é sinal de que Jesus está perto. Isso não preocupa você? Não lhe deixa preocupado isso? Porque a Bíblia diz que será como um ladrão. Jesus não vai dizer assim, ele não vai mandar um WhatsApp para você falando, ei, eu venho essa noite. Então aproveita a oração das 10 que conserta que meia-noite eu estou chegando. Você não vai receber um WhatsApp com o aviso de Jesus que ele está voltando. A Bíblia diz que ele vem como um ladrão. E como um ladrão toca a casa de outra pessoa, é quando você está distraído e você não cuida da segurança daquilo que é seu. Aí o ladrão tem acesso. Jesus tratou o diabo como um ladrão, que ele veio roubar, matar e destruir. O ladrão vem quando você menos espera. E ele fala na Bíblia que ele virá como um ladrão, sem avisar. E você tem que prestar atenção nessas janelas que estão se abrindo. Por exemplo, na natureza, preste atenção nisso. Nunca você ouviu falar que no Brasil havia esses ciclones, esses furacões. Agora parece que é de 2 em 2 dias em um canto de Santa Catarina tem ciclone. Tem um furacão. Isso nunca existiu. Está acontecendo. Por quê? Porque Jesus está voltando. Você tem que olhar para a sua vida espiritual, não se conformar, como a Bíblia diz em Romanos capítulo 12. Perdão. Não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação do vosso penteado. É isso que diz a Bíblia? Se fosse penteado, eu estava roubado. É a renovação da forma de pensar, da forma de crer. Eu não posso pensar que a volta de Cristo
Cristo vai ficar para o próximo milênio. Mas desde o princípio Jesus falou que ia voltar e ele ainda não voltou. Mas antigamente não havia os sinais que nós estamos vivendo. É por isso que eu tenho que prestar atenção. Eu quero ler aqui para nós já ir para o final. Hebreus 10. Verso 36, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, bota o dedinho aqui e seja ousado. Pergunte para quem está do seu lado. Pergunte para essa pessoa, você está fazendo a vontade de Deus? Ou você está fazendo a sua vontade, chamando ela de vontade de Deus? Ah, não, a vontade de Deus é tudo. Na verdade, eu estou lá nos pastos verdejantes. Eu armei minha barraca lá e eu não saio de lá. Eu não achei o versículo ainda. Se eu achar, eu vou pregar sobre ele. Proibido armar barraca nos pastos verdejantes. Porque você está em guerra. E se você não está lutando, você está concordando no mundo espiritual com as propostas do inimigo. E quando você concorda com o inimigo, você discorda de Deus. Quando você diz sim, digamos, para a frieza espiritual, você está concordando com o mundo espiritual, porque você tirou a legalidade de Deus cuidar de você e você deu a legalidade para que o inimigo perturbe você. Aí você não sabe porque você está desse jeito, você não sabe porque você não consegue orar, você não sabe porque não consegue ler a Bíblia, porque você está vivendo um conflito espiritual. Qual é a solução para isso? Voltar para Deus, arrependimento. Eu vou ler aqui os últimos versículos e a gente vai orar. Necessitais de paciência. Romanos 5. A paciência vem depois de um copo de suco novo. Olha para quem está do seu lado e diga assim, vai para a guerra. Para de ser frouxo. Vai lutar pela tua salvação. Aí diz o texto assim, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Sabe qual é o nosso problema? Nós usamos a palavra, nós falamos de promessas. E a promessa é bíblica. Mas toda promessa tem uma condição. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecer. Deuteronômio 28 não é um livro da lei, é um livro de princípio, irmãos. Fala de semeadura. Daquilo que você plantar, você colhe. Se você ouvir Deus e obedecer Deus, você vai ser abençoado na entrada, na saída. Você vai receber todas as bênçãos de Deus. Porém, você tem que ouvir e obedecer. E no obedecer que está a guerra. Vamos usar uma coisa básica aqui. Amar o próximo como a si mesmo. A gente até ama, né? Não sei se ama. A gente diz que ama. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Faça uma pergunta para ele. Se eu pisar no seu pé, você vai continuar meu irmão? Se eu der um chute na sua canela, você vai continuar me amando? Ai, agora doeu, o chute não. Não, mas se eu fazer um carinho, puxar o teu cabelo. Se eu chamar você de lindo. Você entende? Nós temos padrões para o perdão. Porque nós perdoamos aquilo que nós achamos coerente a nossa forma de entender graça. E quando a palavra de Deus fala de perdão, irmãos, perdão é reconciliação. Perdão não é eu mandar uma mensagem para o irmão e dizer, eu te perdoo, viu? É a gente se reconciliar. É sentar, conversar, colocar o pingo no i, o acento circunflexo, lá no texto, lá no que precisa ter o acento. É nós consertarmos o caminho. Agora, Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é, mas eu tenho que ativar a misericórdia. Como? Me arrependendo. Você sabe que tem muitos de nós que nós temos pecados que nós não pedimos perdão a Deus,
E nós, quando vamos diante de Deus, nós não sentimos nada, porque quando vamos, nós falamos para Deus, Senhor, me abençoa, porque eu só fui malvadinho, eu só falei isso, mas o Senhor sabe que não era do coração. Nós temos mais desculpas do que arrependimento. Não, eu fiz por causa disso, se não tivesse feito isso, também não fazia isso. Nós somos vingativos por natureza, irmãos. E se nós temos a oportunidade de fazer isso, nós fazemos sem dor. O que o texto está falando? Que nós precisamos passar pela luta, não revidando os opositores. Irmãos, eu tenho algumas pessoas que eu não converso. Mas não quer dizer que eu tenho raiva. Eu não tenho conversa. Eu não tenho, como vamos dizer, eu não tenho mesa, né? Eu não tenho cadeira, não tenho... Me livra, Senhor, disso. Que tem gente que se eu for para a mesa com cadeira dá problema. Que as cadeiras voam, né? Estou brincando, né? É hipérbole, né? Linguagem figurada, não é isso não. Mas preste atenção nisso. Toda guerra tem um propósito: gerar paciência. E a paciência vai aperfeiçoar a esperança. Qual é a nossa época? A nossa época é a época da ansiedade. Todo mundo quer tudo, mas quer tudo para ontem. Nós oramos hoje, nós queremos a resposta. Oramos agora, vamos orar daqui a pouco, 10 horas da noite. Né? Já estamos encerrando. Nós vamos orar. Nós queremos chegar em casa, já recebemos uma ligação com a resposta da nossa oração. Senhor, me ajuda a pagar a conta de banco, mas não ter o brinde aquele da guarda do Cabo Forte do céu, com as pedras preciosas do chão de Jerusalém. Porque lembra, Senhor, que lá o chão é de ouro, manda uma pedrinha para cá, porque eu sou teu servinho. Nós queremos respostas rápidas e somos lentos para a entrega. E Deus quer a entrega para manifestar a promessa. Vamos ler de novo a Bíblia? Porque necessitais de paciência, vírgula, abre parênteses, que vem através da tribulação, como diz Paulo à igreja de Roma, fecha o parênteses aqui, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. E o meu justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, ou se ele se retirar, os meus sentimentos não vão estar junto com ele. É o que Deus está falando. A minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Por quê? Praticamos a perseverança. A gente erra e a gente diz: Deus me limpa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Aquele cara que passou do meu lado e buzinou do meu lado, me deu um susto, e eu tive vontade de mandar ele para o céu, que ele carregue, mas eu não fiz isso, Senhor. A tua graça se manifestou. Entendeu? É você viver isso como prática, não chegar no final do dia e dizer: Deus me perdoa por todos os meus pecados. Isso parece até um pouco romântico. Porque a gente peca, irmão, a gente peca em velocidade e às vezes a gente fala mal da vida da gente, a gente fala mal da vida de outro, a gente fala mal do nosso presente, a gente fala mal do nosso passado, e se bobear, a gente fala mal do futuro também. Não, aqui não há ninguém assim, certo? Amém. Isso é só uma brincadeirinha do pastor. Mas a gente precisa de perseverança para vencer. E a minha guerra, irmãos, é comigo mesmo. O diabo usa a minha fragilidade para me iludir, para me falar que o pecado não é tão pecado, que eu posso continuar pecando, que não vai ter nenhuma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Independente do nome do pecado,
Sempre haverá 2 pontinhos e continuará a linha a ser escrita. Agora, o que eu faço? Eu me arrependo? Eu peço perdão a Deus ou eu permaneço da mesma forma que eu estou? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Como você está com Deus? Você está pegando fogo? Você está orando, jejuando, lendo a sua Bíblia? Ou você de vez em quando dá uma jejuada, né? Quando acaba a carne, aí você diz assim, vou fazer jejum italiano. Acabou a carne. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos. Eu acredito que Deus quer nos restaurar nessa noite. Amém. Eu falei muita coisa aqui, mas pareceu brincadeira, mas era coisa muito séria. Porque eternidade tem a seriedade de ter uma vida com Jesus eternamente. Quem Cristo representa para você? Quem Ele é? Queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. E você vai olhar para o lado de dentro agora. Olhe para você mesmo. Como está a sua vida espiritual? A sua vida com uma Bíblia? A sua vida cristã com a palavra? A sua vida espiritual com Deus? Como você está? Uma pergunta. E se encaixa em tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que ouvimos essa noite. Nós não queremos, Senhor, estar mortos espiritualmente e achar que está tudo certo, está tudo bem. Nós queremos despertar. Tua palavra diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Eu sei que nós estamos em dias que muitos estão dormindo. Desperta-nos nessa noite, Espírito Santo. Toca-nos. Quem sabe, Senhor, aqui há pessoas que já queimaram um dia, que já foram pessoas que oraram bastante, que leram a Tua palavra, Senhor, intensamente, que já foram pessoas que viveram intensamente o altar da presença, o altar do temor, e hoje se encontram parados, se encontram adormecidos. Quero pedir ao Senhor, Senhor, desperta-nos nessa noite. Faz algo a favor do Teu povo, a favor da Tua igreja, a favor da vida de cada filho do Senhor que está aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir nesse lugar. O Senhor tem liberdade para nos tocar, Senhor, para falar ao nosso coração de uma forma intensa e poderosa. Nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar essa noite. Queremos estar diante do Senhor. Queremos que os nossos olhos estejam contemplando, Deus, a Tua beleza, a Tua formosura, a Tua santidade, Deus. Nós queremos viver aquilo que a Tua palavra diz, lá no Salmo 38, 32 e 8, que nós podemos, o Senhor irá nos guiar através dos Teus olhos, Pai, com essa aproximação, estar perto e sermos guiados pelo Espírito Santo. Ajuda-nos nesse momento. Eu quero orar com você que está aqui, você que está aqui nessa noite. Você diz assim, olha, eu preciso voltar para perto do Senhor. Eu não estou falando que você tem que voltar a praticar algumas coisas. Eu estou falando da sua vida devocional com Cristo, da sua vida espiritual com Cristo, do seu tempo de vida espiritual, de oração, de leitura, de entrega, principalmente pelo seu tempo de arrependimento, o seu tempo de oração. É isso que o Espírito Santo está falando conosco nesse lugar, nesta noite. Você que quer voltar, eu quero orar com você.
Só você que quer voltar, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar. Eu quero chamar os pastores da casa para nós orarmos junto com os irmãos. Você que quer voltar, não aproveita a oportunidade, você não vai pagar nada, é de graça. Isso é você e o Senhor, o seu coração diante do Senhor. Os pastores vêm correndo logo, por favor. Em nome de Jesus, vamos orar com os irmãos.
graça do Senhor derramada sobre nós. Obrigado, Pai, porque o arrependimento restaura todas as coisas, Senhor. Oramos abençoando o teu povo, declaramos o poder da tua palavra sobre nós, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre de todo tipo de mal. Livra-nos de nós mesmos, para que nós possamos olhar para o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, nosso coração esteja firmado nas tuas verdades e o Senhor nos proteja por causa do teu nome, Senhor, que está sobre nós. Abençoa cada família que está aqui representada, guarda o teu povo, livra o teu povo de todo mal, nos livra de todo tipo de acidente, nos livra do homem de sangue, nos livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus, dá uma semana abençoada para o teu povo, guardando-os em o nome de Jesus. Amém. Amém? Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Abençoe a vida do teu irmão. Declare o poder da palavra sobre a vida do teu irmão. Em nome de Jesus. Estamos despedidos. Vai em paz, Deus te abençoe.